Muito obrigado a todos vocês que participaram, assistiram. Meu nome é Shigeo, eu sou aluno do departamento de fisioterapia e venho apresentar a vocês o meu TCC intitulado Prevenção de Desfecho de Funcionalidade em sujeitos com hernia de disco lombar, após submeter-se à combinação de exercícios aquáticos e método Coats-Montjose, relato de 7 casos. Nós temos em literatura que aproximadamente 80% das pessoas sofrem ou sofrerão ao menos um episódio de dor lombar na vida. E essa disfunção colabora para aumentar ainda mais os custos de saúde pública nos Estados Unidos, que já superam a casa dos 100 bilhões de dólares anuais. E aumentou consideravelmente essa disfunção nos últimos 25 anos, e o envelhecimento agravará ainda mais esse quadro. Nós temos que a hernia de disco é uma das causas de dor lombar, que já representa 9%. Entre 1% e 5% afetam o nervo ciático, e aproximadamente 95% afeta os segmentos L4 a L5. O disco é essa parte mais verde, que tem um núcleo pulposo. Ele é responsável pela secreção de colágeno, de proteoglicanos, que tem a função de retenção hídrica para favorecer a pressão hidrostática, como se fosse um amortecedorzinho dessa coluna vertebral. E tem o anel fibroso, que fica ao redor do núcleo pulposo. E o que é a hernia de disco? É o deslocamento localizado do material do disco para além de suas margens normais do espaço do disco intervertebral. Isso vai resultar em dor, fraqueza, dormência, uma distribuição miotomal ou dermatomal, ou seja, superficial profunda. E ela é classificada em abalamento, protusão, extrusão ou sequestro. Isso é uma evolução, então quanto mais à direita, pior é a condição do paciente. Então, nossos estudos envolvem exercícios aquáticos e ele tem uma popularidade crescente, não só no Brasil como no mundo, indicado para disfunções neuromusculoesqueléticas e, idealmente, realizado com uma temperatura de 32 graus Celsius. Parte dessa terapia deve ser acreditada à própria imersão em água, né? A mecânica de fluidos, como a pressão hidrostática, densidade, viscosidade, flutuação e arrasto. Em combinação com os exercícios aquáticos, nós temos o Coats-Montjose, que foi criado no Japão há cerca de 70 anos, por um senhor chamado Masaru Shigome, já falecido, e hoje o seu filho, Masaru Gomi, é quem está à frente do Coats-Montjose lá no Japão. Mas o que significa Coats-Montjose? Coats-Montjose significa pelve, Jose significa ajuste, então, uma tradução literal, seria ajuste pélvico ou ajuste pélvico. Para que serve o Coats-Montjose? Basicamente, melhorar o fluxo sanguíneo. Como é que a gente consegue isso? Combatendo a rigidez muscular, promovendo estímulos neurais, melhorando o ADN, por meio das articulações, e promover o ajuste pélvico. O ajuste pélvico é necessário, porque ao longo da coluna vertebral nós temos vários músculos, com contrações concêntricas, excêntricas, isométricas, que, se estiver desalinhado, ele acaba exercendo uma força muito grande para poder manter um alinhamento e um centro de gravidade. E isso promove a rigidez muscular, que impede a vasodilatação. Uma vez que a gente faz o alinhamento pélvico, essas forças não precisam ser tão intensas e favorece, então, a vasodilatação. E tudo isso para melhorar o fluxo sanguíneo. Por que ele é importante? Para transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios, células de defesa, para todas as células do corpo. E também retirar os resíduos do metabolismo celular. Estou falando de creatinina, ureia e ácido úrico, para serem excretados pelo organismo. A célula é a menor unidade funcional. Se ela estiver bem abastecida e tirar dela tudo que não precisa, ela vai estar saudável, tecidos saudáveis, órgãos saudáveis, desempenhando a sua função melhor. O objetivo do nosso estudo, então, é avaliar as diferenças apresentadas no desfecho de funcionalidade pela combinação de exercícios aquáticos e Coats-Montjose em 2 indivíduos com hernia de disco lombar após 8 semanas ou 16 sessões e predizer os valores pré e pós-intervenção por meio de uma análise de modelagem, a SMA.
Foram recrutados 2 indivíduos, laboratório PyFit, critério de inclusão, lombalgia crônica do grande disco lombar, sem tratamento no período. Exclusão foram as cirurgias recentes, tratamento em água do solo, comorbidades, fraturas ou gestantes. A conduta em solo foi realizada no laboratório de pesquisa PyFit e a conduta em água no Centro de Fisioterapia Aquática Paulo Sailas. O paciente 1 é um homem, 57 anos, professor universitário, obesidade grau 1. Queixa principal, lombalgia, especialmente realizada flexão anterior de tronco. A história dele começa há 5 anos, com hábitos posturais sustentados, baixa qualidade de sono. Em 2016, ele fez uma ressonância magnética, foi medicado após uma crise aguda. Em 2021, nova ressonância magnética, e ele foi diagnosticado com espondilodiscoartrose, com abalamentos discais de L3-S1, alterações degenerativas, redução da hidratação dos discos. A participante número 2 é uma jovem, 24 anos, doméstica, 3 filhos, obesidade grau 2. Veio por queixa principal, lombalgia irradiada da perna esquerda. A história dela começa em janeiro de 2021, após uma crise aguda de lombalgia, ao ajeitar-se na cama para amamentar a filha. E nesse momento ela tomou medicamentos, fez uma ressonância magnética, na qual obteve como diagnóstico o componente herniário paramediano à esquerda, associado à fissura do ângulo fibroso, que é a parte mais externa do disco, compressão, que comprime a raiz nervosa descendente à esquerda, e ela fez um procedimento cirúrgico, risotomia percutânea, com melhora de 80% imediatamente e, após 2 meses, redução para 50%. Em novembro, nova ressonância magnética nos mostrou o desvio do eixo vertebral lombar à esquerda e mínima retroestrese de L5 sobre S1, então um deslizamento de vértebra. Ela convive com essa disfunção há 10 meses. Desde a infância, relata quedas frequentes com trauma agudo em sacro e cóccix, o que levou ao nascimento precoce da filha caçula. Desde a adolescência, marcha claudicante, que foi tratado durante as nossas terapias. Fator de piora, muito tempo sentada, muito tempo em pé, limpeza doméstica e também refere à má qualidade de sono. O desfecho dor foi medido pela escala visual análoga. É métrica em centímetros, de 0 a 10, onde 0 é a ausência de dor, 10 é a dor máxima que ela pode sentir. Então, antes e após cada sessão, ela respondeu à intensidade da dor dela. A funcionalidade foi medida pelo questionário de capacidade de Rono-Morris, que é esse carinha aqui. Ele tem 24 questões alternativas, né? Por exemplo, fica em casa a maior parte do tempo por causa das minhas costas? Fico na cama a maior parte do tempo por causa das minhas costas? Se sim, assinala. Se não, não assinala. E o resultado é a somatória das alternativas assinaladas. Deve retratar a pessoa naquela condição nas últimas 24 horas. Procedimento, então, 8 semanas de tratamento, uma terapia de exercícios aquáticos e uma de corticosteroide por semana, 16 sessões individuais ao todo. A duração foi de 1 hora para exercícios aquáticos, para aproximadamente 45 minutos para corticosteroide, todos eles respondendo o questionário 5 vezes pré, dia sim, dia não, e uma vez por semana pós-intervenção. E aí, quando a gente diz pós-intervenção, significa durante as intervenções. A dor foi medida no início e no final de cada sessão. Esse é um exemplo da nossa terapia. A gente começa com com o aquecimento, caminhada frontal, caminhada lateral. Aí nós temos o alongamento de cadeia posterior, de tríceps sural, exercícios específicos para pelve, anterorretroversão, inclinação lateral. Esse é o slump, que é o alongamento de cadeia posterior. Aqui nós temos a bailarina da RPG. E utilizamos também o conceito do padrão H 207, padrão meio inferior. Aqui nós temos a realização do corticoide OC, a gente sempre começa pelos membros inferiores, mobilizações articulares, tem digitopressão, amassamento, fazemos com os pés também. Ali eu estou realizando uma hiperextensão de quadril, e na sequência foi o ajuste pélvico. Fazemos em vários decúbitos, todos eles, né? Decúbito dorsal, ventral, lateral. Ou seja, nós começamos dos pés à cabeça globalmente.
A análise de dados foi feita pelos Simulation Modeling Analysis, a SMA, essa é a carinha do programa, e ela é baseada no método Bootstrap. O que é o método Bootstrap? É a obtenção de um novo conjunto de dados por meio de um conjunto de dados original. E a SMA é uma técnica que analisa o conjunto de poucos dados e autocorrelacionáveis, além de informações simuladas a partir de parâmetros dos desfechos escolhidos. No caso, foi a funcionalidade de séries temporais. A SMA fornece um valor que é a proporção da correlação de total do fluxo das variáveis, de forma aleatória, que é importante, capaz de predizer os resultados pré e pós em uma amostra de 5.000 casos. O programa usa LAGs para calcular os coeficientes de autocorrelação e fornece um R, e a significância que relaciona-se com a mudança dos valores no pré e pós. Nós também avaliamos a mínima diferença clinicamente importante, que é a menor diferença na pontuação que pode significar uma mudança verdadeira. Nós temos, então, uma média pré, uma média pós. Essa diferença, quanto pode dizer que a pessoa teve uma melhora verdadeira? Segundo a literatura, nós escolhemos o ponto de corte de 5 pontos, ou o 30% considerando a linha de base. Mas vale lembrar que IAL e colaboradores em 2020 estabeleceram um MDCI de 1,74, abaixo de 5 pontos, para o questionário Ronan-Morris em pacientes com hernias lombar, que é o foco do nosso estudo. Porém, não utilizamos por considerar um valor muito baixo. O outro estudo foi considerado para lombalgias menos graves. Nós também medimos a força de um dos participantes pela suspeita de neuropraxia, e nós o fizemos com o dinamômetro manual. Participante 1, então, ele teve melhor nos testes específicos de flexão lateral de tronco, bilateral, e no teste laser. A SMA, ele teve uma autorrelação de 34,3%, significa que esta é a porcentagem em que a combinação de exercício aquático com tumor associado influenciou, então a correlação dessa variável na funcionalidade. Apresentou um R de menos 0,69, uma variância compartilhada de 47%, o que é razoavelmente bom, alcançou quase 50%. Aqui nós temos o rosto da figura do SMA. Nós temos os valores pré e os valores pós da resposta. E aqui a média do questionário pré, isso daqui, ficou em 8,8. O pós ficou em 4,7, a diferença em 4,1. Menos do que os 5 pontos estabelecidos anteriormente. Nesse critério, ele não ficou bom. Porém, se considerarmos a linha de base, ele obteve 46,5%, acima dos 30%, então podemos dizer que ele melhorou. Além disso, o questionário de incapacidade de Ronan-Morris, ele iniciou com 10 e terminou com 3. Outro indício. Esse é o desfecho do ano, medido antes e após cada intervenção. Aqui nós temos a linha azul, que foi o valor que ela referiu ao início e o valor que ela referiu ao final de cada sessão. Então é interessante que a linha laranja esteja abaixo da linha azul. Participante 2 teve melhora na emulação comunitária, referindo dor zero ao final. A SMA dela teve uma autocorrelação de 3,9, muito baixo, fraca entre os valores da variável funcionalidade. Apresentou um R de menos 0,29, uma variância compartilhada de apenas 8%. Ela mediu a força muscular e ela obteve um ganho na esquerda, que era o indicador dela, né? Flexão do quadril, 40%, flexão de joelho bilateral, 32,8%, dorsiflexão, 3% à esquerda. Aqui na SMA do Ronan-Morris, ela teve esse valor pré, a média foi de 14,4 pré, 11,8 pós, a diferença foi de 2,6, menos do que os 5 pontos estabelecidos como critério, e 18% apenas, também aquém do mínimo necessário considerando a lei de base. Porém, ela começou respondendo o questionário com 18 e terminou com 1. No desfecho dos exercícios aquáticos e dos mantiosei, é interessante que a linha esteja sempre abaixo da linha azul. Né? E nesse quesito ela também melhorou. Discussão, então, exercícios aquáticos utilizados foram baseados em alongamentos de membros inferiores, mobilidade pélvica, resistência muscular de tronco e abdômen e aeróbio, e tal abordagem corroboram com os achados de literatura recente, em 2022. O ambiente aquático reduz o efeito peso corporal e forças de compressão
consequentemente, piora o aluno, né? Na literatura não há nada descrito sobre o Kotsuban Josei. Porém, Mal e colaboradores, em 2019, numa revisão sistemática como Tanase, relatou sobre a tuína, que é muito parecido com o Kotsuban Josei. E a tuína melhora o fluxo sanguíneo, diminui o edema, regula o equilíbrio da coluna vertebral, trata diversos tipos de doenças, inclusive a hernia de disco lombar, reduz neurotransmissores como dores da dor, reduz citocinas no processo inflamatório, além de aumentar o sistema imune. Dessa forma, supõe-se que os efeitos encontrados na literatura corroboram com os descritos por Ora em 2017. Houve limitações no nosso estudo. Atendimentos foram remarcados de acordo com a conveniência dos participantes e justificados. Houve relatos de atividade laboral pesada, longas viagens, seja na condução de veículo ou como passageiro, quedas seguidas de hospitalização, medicamentos, todos com relatos de prejuízo no desfecho duro e funcionalidade. Além disso, a participante número 2, que teve o pior resultado, vinha numa condição de pós-parto, com todas a liberação de hormônio, os frouxamentos ligamentares que existem com relação a isso, obesidade 2, condição de ressonância magnética mais grave, consultas médicas e atividades laborais que não poderiam deixar de ser feitas. A associação do Kotsuban Josei e exercícios aquáticos pode ter promovido o equilíbrio da coluna lombar vertebral, aumentado a resistência de grupos musculares, efeitos fisiológicos do melhor do fluxo sanguíneo, processos anti-inflamatórios, homeostase do sistema nervoso, melhora do sistema imune e, consequentemente, redução do dor. A combinação dos exercícios aquáticos do método de Kotsuban Josei realizada nesse estudo demonstrou resultado fraco a moderado em uma modalidade analítica por meio do SMA. Apenas um participante obteve diferença importante no desfecho de funcionalidade. Porém, em relação aos primeiros e últimos resultados, ambos apresentaram melhora na função e redução da dor. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a lembrança e convidar para participar desse trabalho, que foi muito legal. Eu participei um pouquinho, lá no começo, nas primeiras escritas. Então, assim, ver o amadurecimento do trabalho e esse resultado, Shigeo, junto com o Jefferson, acho que é só parabéns, né? É realmente um sucesso. Primeiro, eu queria te parabenizar. Eu acho que é muito gostoso, assim, a gente ver um aluno, terminando a faculdade aí, e se propondo a fazer um TCC que tem intervenção, Então, eu acho que você veio numa tentativa de trazer uma coisa nova, que é uma coisa que você traz de casa, assim, que você é apaixonado, que eu sei que você gosta da técnica. Então, assim, é muito gostoso ver um aluno de quarto ano tentando provar de maneira sistemática o efeito de uma terapia fisioterápica, sobre pacientes, porque na maioria das vezes a gente vê as pessoas seguindo por um outro caminho, Assim, que é o caminho mais do feeling, não, mas funciona no meu paciente, e não é isso que a gente quer para a fisioterapia, Muito obrigado a todos vocês que participaram, assistiram. Obrigado a Josilane, a Aline, a professora, porque todos esses apontamentos só fazem enriquecer o trabalho, e o trabalho não é só meu, o trabalho é de um grupo, orientado pelo professor Jefferson, mas o grupo todo deu alguma sugestão, alguma ideia para melhorar esse trabalho, e eu acredito muito nisso, no poder do grupo, no poder da contribuição das pessoas, porque quando a gente vê um artigo científico bem escrito, com muitas referências, e não são só aquelas pessoas que estão nomeadas ali que fizeram parte. Tem muitas pessoas que ficaram no background ali, que deram as suas contribuições, mínimas que sejam, mas que puderam fazer diferença. Então, eu quero agradecer a Deus, primeiramente. Eu sou crente, Ele possibilitou que eu estivesse aqui dentro da universidade, com uma idade que eu achei que não conseguiria. E agora está possibilitando que eu saia dessa universidade com uma bagagem de conhecimento muito grande. E para isso eu tive um suporte emocional de muitas pessoas.
a começar pela minha família, meus avós, minha avó principalmente, que é um poço de sabedoria e sempre esteve comigo, mesmo estando longe, ela mora em Minas. O meu pai e a Helena, esposa dele, que me inspirou a entrar na universidade e continua me inspirando a aprimorar o meu conhecimento. A minha esposa, que nem tinha ideia do desafio que eu estava, assim como eu, também não tinha ideia do desafio que eu estava enfrentando. E ela permaneceu comigo, unindo a família, está comigo. A minha filha, a minha gratidão total, porque não é à toa que ela está em 3 fotos aqui, porque a Agnes, ela se sacrificou por mim, para que eu pudesse realizar esse sonho, sem saber que estava se sacrificando, porque a cada momento que ela pedia para ficar comigo e eu não podia estar com ela, foi um sacrifício. E por isso que eu digo que, por você, filha, eu estou disposto a os mais diversos sacrifícios. Minha mãe, a minha irmã, a Makiko, que está aqui, que sempre me incentivou desde o início, quando eu entrei na faculdade. Então, gratidão à minha família. E eu tenho uma gratidão enorme para essa pessoa que acreditou numa ideia minha, sem saber do que se tratava quando Tsubate Yosei. E tem uma participação importante na minha formação. Então, muito obrigado, professor.